Olá, meus queridos, tudo certinho? Vamos aqui agora para o nosso PowerPoint, aqui de cada dia, né? Hoje, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como podemos fazer para trabalhar com gráficos e tabelas. A maneira como a gente trabalha gráficos e tabelas dentro do PowerPoint é muito similar a como a gente trabalha gráficos e tabelas lá no Word. Então, aquela aula de Word que vocês tiveram para criar tabelas, a gente vai aproveitar elas aqui na aula de hoje, tá? Então, se você não lembra como que funcionam as tabelas no Word, aproveite a aula de hoje para poder relembrar, porque como funciona no Word e como funciona no PowerPoint é muito parecido. E para a gente trabalhar com gráficos, é muito parecido como funcionam os gráficos no Excel. Então também não vamos ali ficar gastando muito tempo em como que funcionam os gráficos no PowerPoint, porque é muito parecido com o do Excel. Legal? Então, vamos lá. Criei aqui a minha apresentação em branco, né? Eu acabei de criar uma nova apresentação. Então, vamos colocar aqui um título para nossa apresentação. Meu Deus. Vamos colocar... Olha só, tá aqui um cartaz aqui embaixo, né? Um salto para o seu sucesso. Então tá, então vamos lá. Um salto para o seu sucesso. Parece palestra motivacional. Vou virar coach. Por Bruno Plefken, que não é coach. Vamos lá, gente. Então, criei aqui a minha apresentação, tá? Eu roubei o slogan aqui do lado e coloquei o meu nome ali no subtítulo, certo? Então, é a primeira etapa que a gente precisa fazer para criar uma apresentação, né? Você coloca um título para a tua apresentação, qual que é o assunto, e no subtítulo, fique livre para colocar o que quiser. Você pode colocar um slogan, você pode colocar teu nome, você pode colocar uma lista de nomes, né? Se tiver mais gente envolvida ali no teu trabalho, de repente é um trabalho em grupo. Bom, mas chega de papo, vamos continuar aqui para a nossa próxima parte. Então eu venho aqui no botão Novo Slide, só que eu clico na setinha. Por quê? Se eu clicar na setinha, eu vejo isso daqui, tá? Vocês já devem, a essa altura do campeonato, vocês já devem saber para que serve isso daqui, tá? Isso daqui significa para eu criar um layout automático, ó. Título e conteúdo, o que ele vai fazer? Título, coloco aqui, tipo, sei lá, primeiro slide. E aqui eu coloco todo o meu texto, tá? E esses ícones aqui que a gente já vai ver daqui a pouco. Ou então, eu posso... Cliquei errado. Ou então eu posso já criar um slide com uma divisão, ó, duas partes de conteúdo. Eu tenho conteúdo desse lado, conteúdo do outro lado. E o título do meu slide, qual que é o assunto desse slide? Sei lá, estou falando sobre história da internet. Aí eu coloco aqui, surgimento da internet. Né? E aí eu tenho duas partes de conteúdo. Aí eu posso colocar mais um, ó, conteúdo com legenda, de repente uma imagem grandona ali do lado. E ó, clique para adicionar um título. E aí eu posso colocar, sei lá, a Guerra Fria no surgimento da internet. Pronto, então tá vendo que eu criei um título e eu vou colocando meu conteúdo ali, tá? Então, ó, eu posso criar um slide em branco? Posso criar um slide em branco, mas aí eu vou ter que fazer tudo manualmente. Eu vou ter que ficar aqui criando minha caixa de texto, que aí minha caixa de texto, uma vai ficar de uma posição, outra vai ficar em outra posição, outra vai ficar em outra posição, então fica criando aquela mistura toda esquisita, né? Então a gente vai criar vamos colocar um título e conteúdo aqui então. Então vamos lá. Vamos supor que aqui eu vou falar sobre as vendas da nossa empresa. E aqui eu vou colocar uma
Tabela, vamos começar pela tabela, que a tabela ela é um pouquinho mais fácil, tá? Então vamos por partes, né? Não vamos chegar complicando logo de cara. Nessa parte aqui vai ficar uma tabela. As motos passando na rua. Então, vamos colocar uma tabela exatamente aonde está esse quadro em volta. Você tem o título lá em cima, né? E aí vamos colocar então a tabela nesse espaço aqui, tá? Tá vendo que quando você tem uma parte de conteúdo, você tem esses ícones aqui? Esses ícones são para você adicionar automaticamente, já nesse tamanho definido, tá? Tudo certinho. Qualquer tipo de elemento, como tabela, gráficos, smart art, objetos, imagens salvas no computador, imagens online, vídeos, formas. A gente consegue inserir qualquer elemento já redimensionado direitinho nesse espaço, se a gente usar algum desses ícones. Vocês já usaram isso para inserir ilustrações, caixa de textos e tudo mais, né? Como vocês podem ver, se eu escrever aqui, ele vai chegar até essa ponta e vai quebrar a linha. É a mesma coisa com a tabela. Então, se eu vier aqui criar uma tabela, ele vai perguntar para mim quantas colunas e quantas linhas eu quero que essa minha tabela tenha. Vamos supor que eu tenho a minha empresa em várias cidades e eu quero catalogar a venda, a quantidade de produtos vendidos em cada cidade ao longo do ano em trimestres. Bom, o ano tem 4 trimestres, mas eu não tenho os 4 trimestres e depois mais uma coluna com as cidades. Então são 5 colunas. Apesar do ano ter 4 trimestres, eu preciso ter mais uma coluna para poder listar as cidades. Beleza. Quantas linhas? Bom, tem um cabeçalho e vamos colocar mais 5 cidades? Então vamos colocar 6 linhas. Beleza, olha só, inseriu a nossa tabela e veja como já foi inserida a tabela na largura certinha, com o espaço, ó o espaço em cima, o espaço embaixo, tá vendo que ele tá tudo alinhadinho? Você tem o espaço em branco e tem o título exatamente ali no meio. Então tá vendo como ele fica tudo bem alinhadinho, tudo bem bonitinho, tá? Pois bem, gente, quando a gente clica aqui dentro da tabela, vocês vão ver essa guia aqui, tá? Essa guia são as propriedades da tabela. Essa guia, ela vai criar uma nova guia ali na frente chamada Design da Tabela. É que a minha tela não cabe, tá? Eu até poderia colocar minha tela aqui em Full HD, para poder ter mais espaço, só que não vou fazer isso não. Enfim, então, ó, eu tenho as minhas guias e ele criou as guias Design de Tabela e Layout. Lembra disso daqui lá no Word? Pois é, voltou. Então tá certo, criei a minha tabela. É muito interessante a gente perceber que apareceram essas caixinhas ali, ó, lá no cantinho, né? Vocês estão vendo ali lá no cantinho que tem essas caixinhas? Essas caixinhas elas vão alterar o design da tua tabela. Tá vendo que essa primeira coluna ela tá escura? Ou seja, como se fosse um cabeçalho, né? Então vou colocar aqui primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, tá? E aqui na primeira coluna eu vou colocar a cidade, né? A cidade que foi. E aí eu tenho unidades em Curitiba, unidades em São Paulo, unidades em Brasília, unidades em Belo Horizonte e unidades em, sei lá, Fortaleza. Né? Então tá certo. Então eu tenho aqui as minhas cidades onde eu tenho a minha empresa. Bom, vamos voltar para isso aqui. Linha de cabeçalho. Tá vendo que está marcado? O que é o cabeçalho? É a primeira linha. Se eu desmarcar, falar assim, não, eu não quero linha de cabeçalho, o que vai acontecer? A minha tabela ela já vai começar com os valores direto. O cabeçalho é aquele título que diz o que cada coluna quer dizer. Ah, eu quero o título de cabeçalho porque eu quero dizer o que cada coluna, né, o que representa.
Linha de totais. Linha de totais é o contrário. Ele vai dar o realce lá embaixo. Mas a gente não quer isso agora. Linha em tiras é esse alternado, né? Tá vendo que tem, ó, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Se eu desmarcar a linha em tiras, tá vendo que a minha tabela inteira ficou da mesma cor. Então, vamos deixar como estava antes, vamos colocar linha em tiras para poder ele ficar esse alternado aqui. Primeira coluna, isso quer dizer o seguinte, que a primeira coluna, ela não são valores, elas são rótulos, olha só. Tá vendo? Ele formatou a minha primeira coluna diferente, indicando como se fosse um título do que todos aqueles valores ali na frente querem dizer. Então ele coloca um título do que tudo aquilo quer dizer. Nesse caso, vamos deixar marcado porque isso aqui não são valores, isso aqui são só as cidades. Os valores mesmo, eles estão aqui no meio, ó, tá vendo? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, vamos deixar aqui mesmo, vamos deixar marcado esse título aqui. Última coluna, é o contrário, ele vai marcar ali a última coluna, como se fosse, por exemplo, o total de uma soma, né? Lembra do nosso boletim com as médias? Você calcula, pega as notas e tal. Chega lá no final tem a média, né? Então, exatamente isso. E coluna em tiras. O coluna em tiras ele vai funcionar melhor quando eu tirar as linhas, tá? Ele vai marcar coluna sim, coluna não, coluna sim, coluna não. Tá vendo? Então, beleza, gente. Então ficou bem claro como que funciona. Vamos deixar as linhas em tiras de novo. Beleza. Então, aqui mais adiante, a gente tem o seguinte. A gente consegue mudar as cores. Mas não apenas as cores. A gente consegue alterar todo o estilo da tabela. Por exemplo, tá vendo que eu coloquei a primeira coluna? E então ele vai, ó, na miniaturazinha, ele tá mostrando que a primeira coluna tá pintada. Ah, mas eu tenho aqui, ó, a primeira coluna não tá pintada nessa daqui, mas ele vai formatar de um jeito diferente. Olha só, se eu desmarcar a primeira coluna, ele tirou o negrito. Marquei a primeira coluna, ele vai colocar em negrito, ó. Viu? Colocou em negrito. E é assim para todas as tabelas, tá vendo? Ó, se eu desmarcar a primeira coluna, ele vai colocar como se fossem valores normais. Por exemplo, Curitiba vendeu 1.000 produtos, no segundo trimestre 2.300 produtos, 3.100 produtos, 2.900 produtos. Vamos lá, eu vou preencher aqui com o restante dos valores. Então, vamos lá. Aí tem Brasília. Opa. E vamos colocar 3.100 de novo. Vamos procurar Belo Horizonte. Nossa, o meu cooler aqui ele está começando a esquentar, gente. Se vocês ouvirem um barulho de vento aí, deixa eu ver o que eu consigo fazer. Só para dar uma melhoradinha aqui no meu cooler. Pronto, acho que assim fica melhor. Eu acho. Mas, vamos lá, gente. Vamos lá que ainda tem bastante aula aí pra gente fazer, tá? Vamos lá. Bom, Belo Horizonte, vou colocar 1.100. Estou preenchendo com os valores bem aleatórios aqui, tá, gente? A minha ideia já era, inclusive, né, já podia ter feito isso aqui antes, mas pronto. Na primeira coluna, tá vendo que a cidade meio que se mistura ali com os valores? Se eu marcar a primeira coluna, ele vai dar essa ênfase, olha só, tá vendo como fica bem mais legal? Eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, pra cá, viu? Posso fazer a mesma coisa aqui na última, tá vendo? A primeira coluna, tá vendo que ela meio que se mistura, mas se eu marco a primeira coluna, opa, aí, tá vendo? Cidades ficaram destacadas. Linha de cabeçalho, mesma coisa, lá o título. Se eu tirar, tá vendo que ele ficou perdido, né? Agora, se eu marcar a linha de cabeçalho, tá vendo que automaticamente ele marca qualquer uma dessas tabelas, tá, gente? Eu peguei a tabela básica aqui. A tabela básica é óbvio que não vai ter, tá? Mas, ó, aqui vai ter, ó.
viu? Essas são as tabelas, gente. De resto, aqui ó, na guia layout a gente tem para inserir novas linhas, inserir novas colunas, ajustar a largura das células, ajustar a posição, margens das células. Lembra da aula de Word que a gente viu isso? A gente viu botão por botão lá na aula de Word, tá? Se você não lembra o que cada um desses botões fazem, deveria saber, mas você pode dar uma olhadinha lá na aula de Word, lá nos exercícios de Word que a gente viu sobre tudo isso daqui, tá bom? E um detalhe bem interessante, tá? Se eu aplicar um tema, esse tema, olha lá, a tabela vai se ajustar com o meu tema, viu? E aí todos os meus designs de tabelas aqui dentro, eles vão seguir, ó, as cores do tema. Tá vendo que mudou? Viu só? Até que eu gostei desse, ficou bem bonito esse daqui. Nossa, pior que ficou legal mesmo. Eu gostei desse cinza aqui dentro, ficou bem legal. Beleza, gente? Então, ó, se eu criar um novo slide com duas partes de conteúdo e eu colocar uma tabela clicando no ícone aqui, e eu posso colocar quantas colunas eu quiser, por exemplo, colocar 3 e eu vou colocar 4. Então eu posso colocar, por exemplo, nome do funcionário, sei lá, vendas e comissão. Aí eu posso colocar tipo, a Juliana, o Pedro, a Daniele. E aí eu posso colocar quanto que cada um vendeu, sei lá, 30 mil reais, 25 mil reais, 28 mil reais. E aí, quanto que vai receber? Vamos colocar 10%, fica mais fácil a nossa conta aqui. Tá vendo? E veja que como eu cliquei para inserir a tabela, ele já colocou exatamente do mesmo tamanho. Então eu posso colocar aqui qualquer descrição. Aqui ao lado podemos ver o quanto cada vendedor vendeu e o quanto cada um ganhará de comissão. Eu só estou enchendo linguiça aqui, tá? Mas é só para a gente ter um texto. Aí vou colocar relatório de vendas. Vamos ver como é que ficou o nosso slide? Aí, nossa, eu estou tentando... Aí, pronto. Vamos voltar aqui. Olha só. Nossa tabela. Olha só que legal que ficou a nossa tabela. Olha só que maravilha, gente. Só usando layout de duas colunas, tabela de um lado, texto do outro, olha como ficou super legal. Ficou realmente muito, muito bom. E tá vendo como é fácil? Tá vendo como é muito simples? Eu posso colocar mais uma tabela fazendo a soma. Por exemplo, 3.000 mais 2.500 mais 2.800 vai dar quanto? 8.300. E vamos colocar aqui, ó, total. Né? Vamos colocar o total das nossas comissões. Então, vamos mesclar células, ó. Total de comissões. Só que tá vendo que essa linha aqui, ela é uma linha de totais? Ela não faz parte das informações, ela é uma informação à parte, né? Então, o que a gente faz? Vamos colocar aqui, ó, linha de totais. Olha só que maravilha. Para deixar melhor ainda, a gente pode pegar esse total de comissões e alinhar ali do lado direito. Olha só, gente. Bem legal, né? Bem legal. Espera aí que só faltou um ponto aqui. Pronto, aí. Agora sim, agora paz interior. Então, tá vendo como ficou super bom, super fácil, super prático você montar apresentações de relatórios? Nossa, que legal, que estranho, parece que o espaço é maior aqui do que aqui. Eu até achei que não tivesse espaço. Bom, enfim. Vamos lá. E gráficos? Como é que funcionam os gráficos? Vamos lá. Vamos criar uma nova
tabela aqui, eu vou colocar duas partes de conteúdo. Eu vou colocar o gráfico desse lado, porque a minha cara está em cima desse outro lado aqui, então eu vou colocar o gráfico do mesmo lado, mas para ficar um arranjo super legal, é legal você ir alternando os lados, só para ficar diferente. Ao invés de ficar todos os slides com o texto de um lado, imagem do outro, vai alternando. Ele vai criar uma sensação de que cada slide é diferente, cada slide é único. Então vamos criar aqui então o nosso gráfico. Clicamos. Bom, esse menuzinho só vai aparecer no meu computador, tá? Quando vocês inserirem os gráficos, vocês provavelmente vão ver, deixa eu ver, não. Vocês provavelmente vão ver uma outra janela, tá, gente? Então, deixa eu até abrir aqui só para mostrar para vocês como que vocês vão ver o PowerPoint. Vamos colocar PowerPoint, inserir gráficos. Só para poder mostrar como que é a janela que vocês vão ver, tá? Aqui, ó. Essa é a janela que vocês vão ver, tá? Vocês vão ver todos os modelos ali do lado e os vários tipos ali dentro, tá? No meu caso, como eu estou usando outro modelo de computador, né? Eu uso Mac, aqui é diferente. Mas vocês vão clicar no botão de gráfico e escolher o tipo do gráfico que vocês querem. Nesse caso, vamos pegar um gráfico de pizza. Aí tem pizza 2D, pizza 3D, tem rosca, rosca. Tem gráfico de linha, tem gráfico de colunas, histogramas, tem gráficos de dispersão, lembra? Então a gente viu tudo isso no Excel. Não vamos ficar falando sobre isso de novo, tá? Mas vamos lá, vamos criar um gráfico de pizza que ele é super tranquilinho. Vamos colocar uma pizza 3D aqui, só para ficar diferente. Quando eu inserir o gráfico de pizza, ele vai abrir um mini Excel. Eu acabei de atualizar meu Excel, agora ele está fazendo essa verificação, tá, gente? Isso é coisa do Mac. Toda vez que você atualiza um aplicativo, o Mac ele faz a verificação para saber se não é um arquivo corrompido, se não é um vírus, se não é não sei o que, né? Então, ele tem esses pontinhos aí de segurança. Então, vamos lá, vamos aguardar aqui o meu computador terminar de verificar o Excel pacientemente, tá? Pronto. Quando vocês inserirem um gráfico, ele vai abrir esse Excelzinho aqui, ó. Vocês vão ver menorzinho, tá? Vocês vão ver tipo assim, ó. Isso daqui é para eu editar esses valores daqui, tá? Então, lembra que vocês fizeram isso no Word, vocês fizeram isso no Excel, vocês vão fazer aqui também, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, vendedor. E aí, vamos colocar comissão. Quais valores eu tinha colocado mesmo? Eu tinha colocado Juliana, eu tinha colocado Pedro, eu tinha colocado Daniele. Não tinha esse último aqui, tá? Então, a gente tira esses últimos aqui. Pronto. Juliana vendeu quanto? Quanto que eu tinha colocado? 3.000, 2.500, 2.800. Vou colocar 3.000, 2.500, 2.800. Pronto. Tá tudo bem próximo, né? Então vamos fechar aqui. Pronto, acabou. Tá aqui o nosso gráfico de comissões. Vamos colocar assim, ao lado podemos ver o quanto cada vendedor representou de comissões no total de vendas. Eu estou colocando uns textos muito aleatórios. Comissão por vendedor. Pronto. Vamos ver como é que ficou então a nossa apresentação inteira. A gente vem aqui, um salto para o sucesso. Bom, vamos lá. É o meu relatório. Coloco aqui
o total de vendas, né, o gráfico ali com as vendas por trimestre de cada unidade. Os meus vendedores ali do lado, temos aqui Juliana, Pedro, Daniele, né, ali, e a comissão. E logo mais adiante, um gráfico com a comissão de cada vendedor, tá? É que eu coloquei valores bem próximos, então ele está bem dividido, bem por igual ali, né? Então, se eu pegar aqui, sei lá, Daniele Monstra, vendeu 3.800, né? E eu vir aqui, eu posso editar as minhas informações, eu posso editar meus dados, vamos lá, para 3.800. Não fez lá grande diferença. Mas dá pra ver que então a Daniele, ela ficou com uma fatia um pouquinho maior ali da pizza. Tá ali certinho, gente? Tudo bem, gente? Ficou bem claro. Lembrando que, novamente, assim como no Excel, eu posso vir aqui nos gráficos, ó, e eu tenho como personalizar o meu gráfico. Esse aqui até que ficou... Nossa, ficou legal esse, né? Ficou super... Ó, ficou bem legal. Eu gostei desse. E a gente ainda pode vir aqui, ó, em design do gráfico e alterar os rótulos. Olha só, eu posso fazer todos os ajustes possíveis. Centralizado, tá vendo que tá com o rótulo ali no meio. Na extremidade externa, tá vendo que ele tá do lado de fora. Então eu tenho todas as opções de personalização que eu tenho lá no Excel, eu tenho aqui também. Tá bom? Beleza, gente. Super tranquilo, né? Super fácil, dá para vocês verem que a maior parte do que a gente viu sobre tabelas e sobre gráficos é tudo reaproveitado do Word, nesse caso aqui, e do Excel, nesse caso aqui. Beleza? Caso tenha alguma dúvida, por favor, me chamem, tá? Que a gente vai tentar resolver aí, tá bom? Então, não esqueçam de fazer os exercícios, me chamem depois para as correções e ver se estiver tudo certinho. Caso tenha alguma dúvida, por favor, né? Me chamem aí para a gente poder sanar qualquer dúvida, tá bom? Então, deixo aí um abraço aí para vocês e até a próxima.